O povo na rua, patrão, a culpa é sua. O povo na rua, patrão, a culpa é sua. Eu acho que o movimento sindical deve ter consciência de que ele nunca deve ser usado pelos partidos, e sim usá-los na hora que for necessária. Não é essa miséria! Não vamos permitir que tire o nosso direito! Esse sindicato não é a Eunice, o sindicato não é aquela sede, enfim, o sindicato somos nós. Trabalhadores do setor do vestuário, costureiras. Os polícia levaram ele, entendeu? E foi torturado, né? Olha o beijinho aqui, Funcionárias da fábrica de lingerie Morisco param de trabalhar e fazem um protesto hoje cedo em São Paulo. Hoje o programa está repleto de atrações. Tem uma briga das costureiras com a polícia. Funcionárias da Morisco decidem parar. E além disso, as trabalhadoras acusam o médico da empresa de mandar tirar a roupa até quando a queixa é de dor de cabeça. Aí ele manda a gente entrar, tirar a blusa, tem menina que vai lá, fala que tá com uma coisa, ele manda baixar as calças, levantar a blusa pra... Chegou com dor de cabeça, tem que tirar a roupa. Ele manda levantar a blusa pra examinar o peito ou qualquer coisa. O movimento sindical ressurgiu na segunda metade da década de 70, depois de anos de dura repressão. A função de um sindicato é de representar os interesses dos trabalhadores de uma determinada categoria. O Sindicato das Costureiras nas ruas para exigir 12% já! Foi assim que nasceu o Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco, em 17 de setembro de 1942, no conhecido e antigo Edifício Martinelli, o primeiro arranha-céu da América Latina, localizado no triângulo formado pela Rua São Bento, Avenida São João e Rua Líbero Badaró, no centro de São Paulo, tendo como presidentes Reinaldo Pinto Rocha e Agenor Murgi. E boa parte desta história tem a participação da atual presidente, Eunice Cabral. Quando eu cheguei aqui, o sindicato não tinha história. Eu posso dizer assim algumas coisas que eu ouvi falar. Eu sei que isso a lei mandava anteriormente, que primeiro, antes de ser um sindicato, ele tinha que passar por uma associação de trabalhadores, né? E foi esse curso que o sindicato percorreu. Depois ele foi formado em 17 de setembro de 42. É claro que todo início é muito difícil. Esse setor sempre foi um setor que teve muitas mulheres. 92% da categoria da capital de Osasco são mulheres, mas ele sempre foi dirigido por homem. O início dele foi ali no prédio Martinelli. Isso eu me lembro porque quando eu conheci o sindicato, isso em 74, quando eu sofri um acidente de trabalho, que eu já trabalhava numa empresa já há mais de 4 anos, e eu sofri um acidente de trabalho e fiquei afastada 72 dias. E naquela época o Martinelli não é o que é hoje, obviamente. Martinelli era um prédio muito perigoso, tinha toda espécie de pessoas lá trabalhando, e você não podia chegar lá, por exemplo, você fazia um acordo e tinha dinheiro no bolso, você não podia subir até o sindicato sozinho, tinha que ser acompanhado por alguém. Aos poucos o sindicato foi se firmando lá. E tem um aspecto muito interessante desse problema, que a Eunice Cabral, que hoje é a nossa presidente, ela ia nos plantões dos advogados e ficava assistindo, porque ela gostava de aprender. E acho que
É uma das coisas, uns fatores muito grandes da Eunice, um mérito dela muito grande. Ela ia lá e ficava conosco. Assim começou a história da vida de Eunice Cabral a se misturar com as histórias de luta de tantas outras. Sindicalizada em 1978, começou a trabalhar efetivamente no ano de 1983 como suplente de diretoria e enfrentando muitos preconceitos. A minha sogra fez um comentário infeliz que me ajudou. Ela disse assim para ele: "Você é louco, mulher de sindicato não presta." Porque era esse conceito que se tinha. E foi assim que eu cheguei na direção do sindicato. Não conhecia nada, totalmente leiga, né? Mas sempre quis aprender. Nessa época, Eunice começou a substituir o então presidente, inclusive em brigas e confrontos com a CUT. Então foi aí que nós começamos a fazer o trabalho de base. Porque o sindicato antes, ele não tinha um boletim, ele não tinha o trabalho de ir até a porta da fábrica, conversar com o trabalhador, negociar. E aí a gente começou a mudar dessa forma. Em outubro teve a eleição. E estava uma discussão, porque a CUT tinha uma chapa montada e a pessoa que era a cabeça da chapa como presidente era uma mulher. E quando eu passei assim no corredor, umas companheiras falaram assim: se um homem não resolvia, que dirá uma mulher. Foi assim que eu cheguei na presidência do sindicato. Foi dessa forma, né? Levei um ano para tomar posse na minha sala. O primeiro mandato foi muito complicado. Eu fazia, ele desmanchava, eu fazia, ele desmanchava. Mas mesmo assim que eu assumi, o que o sindicato tinha na época? Ele tinha sede na Florencio de Abreu, que eram 2 andares, né? Que nós ficamos lá até 2007, que nós mudamos para cá. Tivemos muitas lutas, esse sindicato não era conhecido. Logo que eu assumi, teve a questão da Calfá, que foi uma luta assim, muito impressionante. A Calfate foi uma empresa têxtil de médio porte que abriu falência, deixando cerca de 120 funcionários sem receber os seus direitos. Em busca de soluções, Eunice montou acampamento por quase um ano com mais costureiras que trabalhavam em condições precárias. Nós voltamos, chegou lá, estava fechado, as portas fechadas e só tinha poeira. E aí foi um desespero muito grande para todas nós, né? E dependiam desse dinheiro lá. E ficou assim, né? O sindicato foi muito importante para a gente, porque tomou conta do caso. A Eunice lutou muito, nós fomos até em Brasília e fez o que pôde. A Eunice fez o que pôde, o possível e o impossível, né? E nós recebemos o que tinha lá. Foi nesta época que o Sindicato das Costureiras começou a ganhar visibilidade. Aí nós fizemos o Dia da Mulher, levamos quase 3.000 trabalhadoras para lá. Fizemos teatro, fizemos carnaval, fizemos carreata, tudo para poder demonstrar nossa indignação, né? Porque o Calfá não pagou porque ele não quis, ele tinha condição. Conseguimos provar que a falência dele foi fraudulenta, foi criminosa. Com muita luta e determinação, vários são os avanços. O principal foco é promover acordos entre empresas e funcionários, prestar assistência jurídica, sem esquecer a questão social, que também está presente. O trabalhador vem no sindicato, conta o seu problema e, se for necessário que vai lá na empresa, o diretor vai na empresa resolver. Desde a sede própria, a ampliação de serviços como costureiras fashion hair, melhorias no sítio escola em Mogi das Cruzes, que tem mais de 17 alqueires, piscinas, quadras, campo de futebol, auditório e muita área verde, os associados ainda podem contar com atendimento médico, dentário e psicológico em 8 consultórios de várias especialidades. Laboratório de exames clínicos e atendimento em vários convênios, sendo uma média de 2.000 atendimentos por mês, inclusive de tratamentos alternativos como a acupuntura. Lazer, diversão e sossego são garantidos na colônia de férias em Praia Grande. São 46 apartamentos que contam ainda com lanchonete e piscina,
que, devido à demanda, foram revitalizados. O Sindicato das Costureiras, nesses 70 anos, participou ativamente da luta política nacional. Podemos relembrar o impeachment do presidente Collor, no qual o Sindicato das Costureiras participou ativamente em defesa não só do trabalhador, em defesa do cidadão, em defesa do brasileiro. Isso fez com que o Sindicato das Costureiras transplantasse o município de São Paulo. Hoje, o Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco, ele é reconhecido em São Paulo e Osasco, que é a sua base territorial, no estado de São Paulo, ele é reconhecido no Brasil e reconhecido no mundo. O Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco é um dos principais sindicatos da Força Sindical. Esse sindicato foi fundador da Força Sindical, junto com a Eunice, a diretoria do sindicato, a categoria, uma das mais importantes do Brasil, e tem participado de todas as lutas que os trabalhadores fizeram desde 91 para cá, da fundação da Força Sindical. Um sindicato que representa uma categoria enorme como o Sindicato das Costureiras de Osasco e de São Paulo, que tem a importância que tem, dirigido pela companheira Eunice, é um sindicato que conquistou respeito em São Paulo, conquistou respeito em Osasco e vai continuar conquistando respeito no Brasil inteiro. Nós tivemos muitas lutas para chegar onde chegamos. Choramos muito. Sorrimos também. Teve muitas lágrimas, muitas alegrias, às vezes muitas decepções, mas também, assim, muitos sonhos realizados. Quero cumprimentar não só a Eunice, mas toda a diretoria do sindicato, toda a categoria dos trabalhadores na indústria do vestuário, nestes 70 anos do sindicato. São 70 anos de lutas, 70 anos que o sindicato está na defesa dos interesses dos trabalhadores, das trabalhadoras. Nesta comemoração de 70 anos do Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco, eu fico muito feliz, porque há 23 anos eu também faço parte dessa história. Parabéns a todos nós. Eu queria aproveitar a oportunidade de estar falando do Sindicato das Costureiras para dar os parabéns a todas as costureiras do Brasil, de São Paulo e de Osasco, as companheiras do sindicato, a companheira Eunice, pelos 70 anos de vida do sindicato. 70 anos são algumas gerações que passaram por esse sindicato, que foram dando consciência a uma categoria majoritariamente de mulheres, e eu acho que todos vocês estão de parabéns. É uma responsabilidade muito grande. Aí eu me cobro todo momento, né? Aquela coisa de você não tem o direito de decepcionar. Sing.